Fala, campeão! É um prazer recebê-los. Neste novo capítulo, vamos explorar os campeonatos paulistas de 1926 e 1927, o Campeonato Extra de 26, os primeiros campeonatos da nova era dos profissionais, um campeonato disputado apenas entre os amadores e outro com os semiprofissionais, o primeiro bicampeonato do Palestra Itália e outras curiosidades. Fiquem conosco para muito mais. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de mostrar seu apoio, deixando o like e inscrevendo-se no canal, compartilhando seus comentários e ativando o sininho para receber as notificações. Até agora falamos sobre os primeiros campeonatos paulistas até 1925, com campeão perdendo todos os pontos, times expulsos, divisão da liga, 2 campeões paulistas por ano, pandemia, estreias dos grandes, Corinthians, Santos, Palmeiras, o antigo Palestra Itália e outras curiosidades. Se você perdeu, acessem a playlist do Campeonato Paulista para assistir, acessem também as outras playlists do canal. O ano de 1926 começa com 2 campeonatos. Começaremos com o organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos. Consideramos o 29º campeonato que teve início no dia 25 de abril e término no dia 17 de setembro de 26. Com a divisão dos clubes, este campeonato contou com as seguintes equipes: Esporte Clube Corinthians Paulista, Palestra Itália, conhecida agora como Sociedade Esportiva Palmeiras, Santos Futebol Clube, Associação Portuguesa de Esportes, Clube Atlético Ipiranga, Esporte Clube Internacional, Associação Atlética São Bento, Esporte Clube Sírio, Auto Esporte Clube. E a estreia do Clube Atlético Silex. Com isso, o torneio foi composto por 10 equipes. O regulamento constituía em turno único, todos jogando contra todos uma única vez, e sendo campeão o time com o maior número de pontos. A equipe do Palestra Itália não tomou conhecimento dos adversários e ganhou todos os jogos, tendo uma campanha irrepreensível com 9 vitórias em 9 jogos, conquistando seu segundo título de maneira invicta. O artilheiro foi o jogador do time campeão Heitor com 18 gols. A média de gols foi de 4,4 gols por partida. Destaques para a vitória da Portuguesa sobre o São Bento por 5-3, goleada do Sírio sobre a São Bento por 8-2 e vitória do campeão Palestra sobre a equipe da Silex por 7-1. Visando diminuir a lacuna de competições entre o final de 1926 e começo de 1927, a APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, organizou um campeonato paulista extra, com as mesmas equipes que disputaram o campeonato de 26, sendo divididos em 2 grupos, com 5 em cada. Porém, as equipes Moto Clube no grupo chamado Série Par e o Esporte Clube Corinthians do grupo chamado Série Ímpar resolveram não participar do campeonato. Assim, cada grupo contou com 4 equipes cada, que se enfrentaram em turno único, se classificando para a final a equipe com maior número de pontos de cada grupo. No grupo par, o Sírio ficou em primeiro e no grupo ímpar, o Palestra Itália com 100% de aproveitamento foi o líder. A final disputada em jogo único foi bastante acirrada, e graças ao gol solitário do artilheiro palestrino Amilcar, o Palestra Itália conquista o campeonato. O artilheiro da competição foi o artilheiro santista Patusca com 13 gols. Partimos agora para o campeonato organizado pela Liga Amadora LAF. A maioria dos times, especialmente os mais jovens, apoiam o profissionalismo, mas os times mais antigos, de origem elitista, não aceitam a popularização do campeonato. Essa nova liga, que buscava combater ao falso amadorismo, a indisciplina e a politicagem vigente entre os clubes, se pautando por princípios mais esportistas e menos comerciais, foi formada pelos times decanos do futebol paulista e brasileiro, liderados pelo paulistano. O Campeonato Paulista, o primeiro desta nova liga, teve início no dia 18 de abril e término no dia 15 de novembro de 26. Com a divisão dos clubes, este campeonato contou com os seguintes clubes: Clube Atlético Paulistano, Associação Atlética das Palmeiras, Esporte Clube Germânia, Paulista Futebol Clube, time do interior do estado, Antártica Futebol Clube, Clube Atlético Independência, Clube Atlético Santista,
Britânia Athletic Club, totalizando 8 equipes para a disputa do torneio. O sistema de disputa foi o consagrado pontos corridos em turno e retorno, sendo campeão a equipe com o maior número de pontos. E como era de se esperar e sem dar chances para a concorrência, a equipe do paulistano dos artilheiros Filó e Friedenreich se consagra campeão naquele ano, conquistando seu 9º título paulista. O artilheiro da competição foi o atacante do paulistano, Filó, com 16 gols. A média da competição foi de 4,6 gols por partida. Destaques para as goleadas de 7-1 do paulistano sobre o paulista de Jundiaí, 9-3 do Germânia sobre o Britânia e 9-2 do paulistano sobre o Britânia. Para o ano de 1927, ainda com 2 ligas organizando os campeonatos, falaremos primeiro da Liga APA. Para este ano a liga teve algumas baixas, os clubes São Bento, Sírio e Internacional abandonaram a competição. Porém outras equipes se ajuntaram a ela. O campeonato teve início no dia 3 de maio de 27 e término no dia 11 de março de 28. Tivemos a inclusão das seguintes equipes: Guarani Futebol Clube, Clube Atlético Albion, Comercial Futebol Clube, Associação Atlética República, Corinthians Futebol Clube de Santo André. Fato curioso: esta foi a equipe que sofreu o primeiro gol como profissional do Rei Pelé no dia 7 de setembro de 1956. O Rei tinha apenas 16 anos de idade. Mas voltando para as demais as equipes. 1º de Maio Futebol Clube, Associação Atlética Barra Funda e o Alto Esporte Clube, que muda seu nome para Alto Audax. Somando com as equipes já existentes no campeonato, o torneio passa a contar com 14 equipes. O método de disputa foi dividido em 2 fases. Na primeira fase todos se enfrentam em turno único, se classificando para a segunda fase apenas os 4 clubes com os mais números de pontos conquistados, para a disputa de um quadrangular final. Se classificando, o Palestra Itália, atual campeão, o Sport Clube Corinthians, o Santos Futebol Clube, e a surpresa do campeonato, o Guarani Futebol Clube, que em seu ano de estreia, se classifica para o quadrangular final. Eles se enfrentam em turno único e acumulam os pontos da primeira fase, e com uma disputa acirrada contra a grande equipe do Santos, o Palestra Itália conquista novamente o campeonato com apenas 1 ponto de vantagem, conquistando seu 3º título, o 2º consecutivo. O artilheiro da competição foi o atacante do Santos, Patusca, com 31 gols. A média de gols foi de aproximadamente 5,9 gols por partida. Destaques para as goleadas santista, de 10-2 contra a Atlética República, e 12-1 contra o Ipiranga, e um ótimo jogo entre Corinthians e Portuguesa, onde o Timão ganha com o placar de 10-5. Este campeonato com jogos de muitos gols, e fica marcada a grande equipe santista, que se torna a primeira equipe a marcar 100 gols em apenas um campeonato, média de 6,2 gols por partida. Ainda no mesmo ano temos agora a competição da Liga dos Amadores. Antes de começar o campeonato, a equipe do Britânia sai da competição. Assim como a sua liga rival, a LAF convida outras equipes, para tornar o campeonato mais forte, e mais equipes no início do campeonato se ajuntam para disputar. São eles: Sport Clube Corinthians Paulista, que veio da rival APA. Sport Clube Internacional, também da liga rival. Associação Atlética São Bento, outra que veio da liga rival. E, mais um da liga rival, o Clube Atlético Silex. E novas equipes como Espanha Futebol Clube, Clube Atlético Santana e Sport Clube Taubaté, perfazendo um total de 14 participantes. Porém as equipes Sport Clube Corinthians, Clube Atlético Silex voltaram à liga rival. O Sport Clube Taubaté e o Clube Atlético Independência desistiram de participar. Com essas desistências, o campeonato contou com a participação de 10 equipes. O sistema de disputa foi diferente do ano anterior, sendo disputado apenas em turno único, sendo campeão a equipe com o maior número de pontos. E para surpresa de 0 pessoas, a grande equipe do paulistano conquista o título de forma invicta.
conquistando seu 10º campeonato, aumentando a distância de conquistas sobre o segundo. O artilheiro foi o grande jogador Fredericay, do Paulistano com 13 gols. A média de gols foi de 4,2 gols por partida. Destaque para a goleada do Paulista de 9-4 sobre a equipe do Antártica, da vitória do Paulistano de 7-0 também sobre a Antártica, e a vitória do Germânia sobre a Espanha por 6-2. Agradecemos por acompanhar, e nos próximos episódios, continuaremos explorando os campeonatos estaduais e suas histórias interessantes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!